queria ler um texto em Gênesis 26, é um dos textos que está no meu coração a semana. Texto simples, mas Gênesis 26, tudo na nossa vida, nós acabamos de ler, a vida eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Amém. Deus te ama, amém? Ele te ama, te amou, te ama e te amará. Amém? Glória a Deus. Essa é a base da nossa vida. A Gênesis 26 está dando um testemunho. Interessante o testemunho que Deus dá quando Deus orienta a Isaac sobre os planos, havia seca e tudo mais, sobre os planos que ele devia tomar. Isaac tinha um plano, Deus tinha um outro plano. E a referência que Deus usa para Isaac, ele diz assim, eu fiz uma aliança, ele diz, não sai da terra, versículo 3, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. É interessante que parte da bênção que Isaac ia receber, a orientação, a sabedoria, a voz de Deus, a instrução, estava ligado com a fidelidade de Abraão a Deus. Amém. Deus tinha feito um juramento a Abraão e o filho Isaac estava surfando, né? Estava sendo abençoado. Ele estava tendo a oportunidade de aprender. O Deus de Abraão está querendo ser o Deus de Isaac e está querendo ser o Deus de Jacó. O Deus dos nossos pais está querendo ser o Deus do nosso Deus, está querendo ser o Deus dos nossos filhos. É uma realidade pessoal, amém? E aí ele diz assim, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Versículo 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Ele faz referência à visão que Abraão teve, né? Que Deus diz, olha para as estrelas do céu e vê, assim vai ser. Então ele está reafirmando. E uma das coisas tremendas é que Deus tem um plano em andamento e ele reafirma, ele continua reafirmando as promessas. Eu vou fazer, amém? Eu vou abençoar as promessas que eu fiz com Abraão, ele tem um plano, amém? Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Olha só o que ele está dizendo, em função da promessa a Abraão, ele é parte disso. Então, você pode entrar nessas promessas. Graças a Deus que nós podemos entrar nas promessas daqueles que viveram antes de nós, amém? Daqueles que andaram pela fé. Existem esses heróis da fé que vão andando e você é inserido nesse plano glorioso de Deus e as promessas que Deus fez, porque as promessas de Deus, elas têm a ver com indivíduos que Deus faz individualmente, mas Ele tem um plano grande em andamento e você vai se inserindo nesse plano onde nós fazemos parte, amém, dessa realidade. Então, uma das coisas interessantes sobre a bênção de Deus e sobre a direção de Deus é que Deus tem um plano para a tua vida, mas o plano que Deus tem para a tua vida está inserido num contexto maior, que é o plano de Deus para a terra, amém? Eu vou edificar minha igreja, amém? E as portas do inferno não vão prevalecer e eu vou avançar. E nós somos, nesse contexto que o plano de Deus maior, é no contexto de você entender que Deus tem um plano e você é parte dele e as promessas de Deus para ti inseridos nesse plano é que fazem sentido, amém? A gente tem que cuidar um pouco daquela ideia que parece que Deus tem um plano para mim, independentemente do resto. Amém? Existe uma vida pessoal com Deus, mas Ele tem um plano. O plano é dele. Amém? E nós estamos inseridos nesse contexto maior. E aí ele diz assim, eu multiplicarei a tua descendência. E ele fala de novo, ele lembra tudo. E versículo 5, por que ele ia fazer isso? Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E eu li esse versículo, olha o detalhe, isso é Deus falando com Isaac. Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí você olha, quanta coisa tem, né? Estatutos, preceitos, leis, e
todo o coração de Deus e a voz de Deus e a palavra de Deus. Então, o que parecia, o que transmite, o que parece que Abraão amava a Deus com tudo que ele tinha. E ele tinha o cuidado de obedecer a Deus e obedecer a sua palavra, guardar os mandamentos, preceitos. Também são coisas diferentes, ok? Mandamentos, preceitos, estatutos, as leis de Deus. E eu creio que a nossa jornada com Deus, no fundo, nós estamos aqui na Terra com um objetivo. Nós estamos aprendendo a confiar em Deus mais a cada dia. Amém? Esse é o grande teste nosso. Amém? Cada dia que passa, nós precisamos confiar mais em Deus. Por quê? Porque a gente começa a entender o quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida de nós, o que Ele fez por nós, também na cruz, a prova do amor dEle. E você começa a olhar, então, quanto mais do amor de Deus é revelado, mais confiança você tem. E aí o que acontece? Você começa a incluir Deus em todas as áreas da tua vida. E a vida de Abraão mostra um pouco disso, né? Deus estava em tudo. Ele obedecia a voz de Deus, guardava os estatutos, as leis, as ordenanças, os princípios, o que você for. Abraão estava com tudo em ouvir a Deus e seguir a Deus. Então eu creio, meus irmãos, que essa é a simplicidade da nossa caminhada. Nós estamos confiando em Deus mais e mais, a cada dia. E uma das áreas fundamentais na nossa vida é confiar em relação ao sustento. Quando Jesus falou para os discípulos, quão dificilmente é uma palavra que tem que nos incomodar. Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que possuem riquezas, os ricos. Amém? É um alerta, sim, é um grande alerta para aqueles que aspiram prosperar. É um alerta, é o que Jesus disse. O desejo dele é nos fazer prosperar, mas jamais tomar o teu coração onde o teu amor por Deus se esfria. Essa é o grande teste. Então é uma encruzilhada que nós vamos tendo na vida. A cada momento nós vamos ter esse momento na nossa caminhada onde diz. E os discípulos disseram assim: Jesus, se é assim, então quem pode ser salvo? Então pensa bem, parece sem sentido, né? Jesus diz assim: quão dificilmente entrarão no reino os que possuem riqueza, os ricos. Está falando de dinheiro. E os discípulos disseram: então quem pode ser salvo? A princípio eles estavam assumindo que eles tinham dinheiro. Concorda? Se eles dizem quem pode ser salvo, eles se jogaram no meio de nós, eles se jogaram nessa equação, porque de certa forma eles eram pessoas que foram afetadas por isso. Se você fosse uma pessoa que não tivesse nada, você ia dizer assim: é isso aí mesmo, rico tem que mais se ralar. Amém. Amém. É isso. E Jesus qualifica depois no Evangelho e diz assim: quão dificilmente entrarão no reino os que confiam nas riquezas. Então, na vida, tudo é uma questão de confiança, né? É o nosso trabalho, é a nossa habilidade de gerar recursos, é o nosso sustento, é o nosso tipo de, o tipo de área que você atua, que você escolheu, que você escolhi, a minha área é top, essa aqui. Nada disso. É tudo graça e bondade de Deus. Ele é a fonte da nossa vida. Amém? E o que nós vemos na vida de Abraão é essa dimensão onde ele foi capaz de ser um homem próspero e continuar sendo essa pessoa simples na sua fé, de botar Deus em tudo. Abraão obedeceu a minha voz, e esse foi o testemunho. Pensa bem, esse foi o testemunho que Deus usou para dizer para Isaac que Isaac, eu quero abençoar a tua vida e tu vai ser próspero. Qual é o testemunho? Porque eu fiz um juramento para o teu pai. Porque o teu pai foi um homem que guardava a minha palavra, me obedecia em tudo, cada detalhe. Por causa disso, eu quero abençoar a tua vida. Você percebe? É uma vida de confiança plena, amém, no nosso Deus. Então, quando as pessoas, a gente fala nesse sentido de dinheiro, fala, não fala, qual é o problema? É quando toma o nosso coração.
Então, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, jamais deixar. E, meus irmãos, o dinheiro, ter dinheiro toma o nosso coração e não ter dinheiro também toma o nosso coração. Então, não ache que é ter ou não ter o dinheiro, porque a pessoa que tem se orgulha, a pessoa que não tem é invejosa e tudo mais. O dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é a questão de quem tem e quem não tem. E eu creio, como eu digo para os irmãos, afirmo, nós estamos vivendo num momento da história onde todas as fontes de suprimento estão dando sinal de fraqueza. Amém. Elas estão dando sinal de fraqueza. Só existe uma fonte inesgotável de vida e de sustento, que é o nosso Deus. Então, põe a tua fé e a tua confiança mais e mais nele. Ele quer abençoar a tua casa. Amém? E Davi disse, eu fui moço, agora sou velho, jamais vi um justo desamparado. Amém? Em qualquer cenário, em crise, fora de crise. Então, que Deus nos abençoe. Então, que nós possamos ser desses que na medida que a nossa vida vai andando, você vai tendo vitórias. Amém? Você vai olhando e diz assim, tive uma vitória aqui, eu estou bem aqui, eu estou tendo um revés ali. Todas as coisas apontem para que a tua confiança em Deus aumente. Amém? Usa todos os eventos, seja algumas derrotas, você diz assim, puxa vida, esse revés, se eu tivesse parado um pouquinho, ouvido a voz de Deus, o que Deus quer falar comigo? Leva tudo para esse ponto, jamais questiona o amor de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E o amor de Deus, essa realidade do amor de Deus vai fortalecendo a nossa confiança. Ele jamais vai nos deixar e jamais vai nos abandonar. Amém? Então, nessa manhã, vamos reafirmar, de novo, é algo que nós estamos reafirmando diante de Deus. Senhor, eu confio em Ti. Amém? Eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém?